Hoje vamos mergulhar de cabeça em uma das histórias mais fascinantes e dramáticas de toda a Bíblia, o livro de Ester. É uma narrativa cheia de intriga, de coragem e de sobrevivência quando tudo parecia perdido. E já começamos com a maior de todas as perguntas, porque, vamos combinar, o livro de Ester é famoso não só pelo que ele conta, mas principalmente pelo que ele não conta. Não tem nenhuma menção direta a Deus, a orações, ao templo, nada. E aí fica a questão, como é que uma história assim se torna sagrada? É isso que vai guiar a nossa conversa. Para a gente entender essa história, precisamos viajar no tempo. A gente não está em Israel, mas sim no coração do gigantesco Império Persa. É por volta de 483 a.C., durante o reinado do rei Xerxes I, que na Bíblia é chamado de Assuero. O cenário de poder absoluto, muita riqueza e, claro, muita intriga de bastidor. E que império, hein? 127 províncias. Pensa nisso, um território que se estendia da Índia até a Etiópia. A escala é absurda. Essa não é uma historinha qualquer, é um drama que acontece no maior palco político do mundo antigo. E é nesse mundo gigantesco que a gente conhece as nossas personagens principais. Ester, uma jovem órfã judia, e seu primo, que também era seu tutor, Mardoqueu, um oficial da corte persa. A vida dele está prestes a virar de cabeça para baixo. O que acontece é que Ester, por sua beleza e discrição, acaba vencendo uma espécie de concurso real e se torna a nova rainha da Pérsia. Mas tem um detalhe fundamental. Seguindo o conselho de Mardoqueu, ninguém no palácio sabe que ela é judia. E esse segredo, ele vai ser a chave de tudo. E o mais impressionante é que essa história não está flutuando no vazio, não. A arqueologia parece confirmar muitos detalhes do cenário. As descrições do Palácio de Suzã, que estão no livro, são incrivelmente precisas. Desde a Porta do Rei, que era um centro administrativo, até os pátios internos e a Casa das Mulheres, as escavações meio que validam a ambientação do livro, dando uma base histórica muito forte para a narrativa. Bem, com o palco todo montado, a tensão começa a subir. E ela tem nome: Amã. Ele é o nosso vilão. E o ódio que move esse homem é antigo, profundo e totalmente implacável. Para a gente entender a profundidade desse ódio, precisamos prestar atenção no título do Amã. Ele não é um vilão qualquer, ele é um agagita. E isso, pessoal, muda tudo. Os amalequitas eram os inimigos primordiais de Israel na Bíblia. Então, o confronto entre Mardoqueu, que é judeu, e Amã, o agagita, não é uma briga pessoal, é a continuação de uma batalha histórica, quase cósmica. A vaidade do Amã fica feridíssima quando Mardoqueu se recusa a se curvar para ele. Mas em vez de punir um único homem, a raiva dele explode, sabe? E vira um plano genocida para aniquilar todo o povo judeu em todas as 127 províncias do Império. E para garantir que o plano dele fosse adiante, Amã oferece ao rei um suborno, de outro mundo. 10.000 talentos de prata. Isso equivale a mais ou menos 330 mil quilos de prata. Uma fortuna inimaginável para financiar a destruição de todo um povo. Dá para ver o tamanho do ódio dele, né? O decreto de morte foi assinado, a data do massacre escolhida na sorte. Tudo parece perdido, mas é bem aqui que a história começa a virar, e tudo por causa de um ato de coragem e desespero. Mardoqueu desafia Ester a agir. E ela decide arriscar tudo. Chegar perto do rei sem ser convidada era basicamente assinar a própria sentença de morte. Mas, pelo seu povo, ela está disposta a correr esse risco. É com essa frase que ela deixa de ser uma rainha passiva e se torna a grande protagonista da história. E então, acontece uma coincidência daquelas, sabe? O rei Xerxes tem uma noite de insônia e, para passar o tempo, pede que leiam para ele os registros do reino. E lá, no meio das crônicas, ele descobre uma coisa. Mardoqueu, anos atrás, tinha salvado a vida dele de uma conspiração e nunca foi recompensado por isso. E a ironia que acontece a seguir é simplesmente perfeita. Amã chega ao palácio bem cedo, todo pimpão, prontinho para pedir a cabeça de Mardoqueu. Mas o rei o vê primeiro e pergunta: Amã, o que deve ser feito para o homem que o rei deseja honrar? Amã, claro, achando que o rei está falando dele, descreve a maior honraria que consegue imaginar. E aí vem a ordem do rei. Ótimo, agora vá e faça tudo isso por Mardoqueu, o judeu. Imagina a cara dele. Essa humilhação em praça pública é só o começo do fim para Amã. A virada do destino tá com tudo, e o palco final para essa história vai ser um banquete preparado pela própria rainha Ester.
No clímax da história, durante um segundo banquete particular, Esther finalmente joga sua cartada final. Ela revela seu segredo. Ela diz ao rei: "Eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos." O rei fica chocado e pergunta quem ousaria fazer uma coisa dessas. E ela aponta o dedo: "Este perverso Amã." A justiça poética é imediata e completa. O rei, furioso, ordena que Amã seja executado. E qual o instrumento da execução? A mesmíssima forca de 22 metros de altura que Amã, em seu orgulho, tinha mandado construir no próprio quintal para enforcar Mardoqueu. A ferramenta do seu ódio se torna o palco da sua própria ruína. Com Amã fora do caminho e Mardoqueu agora como o segundo homem mais poderoso do império, um novo decreto real é enviado. Ele não pode anular o primeiro, mas ele dá aos judeus o direito de se organizarem e se defenderem de quem viesse atacá-los. O dia que seria de massacre vira um dia de libertação e vitória. Mas a história não acaba com a vitória. Ela dá origem a uma celebração que dura até hoje, um testemunho vivo do poder da coragem e dessa tal providência oculta. Essa celebração é o Purim, e o nome vem da palavra Pur, que eram as sortes que Ramão lançou para escolher o dia do genocídio. O festival comemora justamente como essa sorte, esse destino que parecia selado, foi completamente virado ao avesso. E até hoje, a história é recontada com muita alegria. Durante o Purim, o livro de Esther é lido em voz alta, as pessoas trocam presentes de comida, fazem doações para os pobres e se vestem com fantasias, o que é um lembrete bem legal de que as coisas nem sempre são o que parecem, e que às vezes a salvação vem de forma disfarçada. O que nos traz de volta para a nossa pergunta lá do começo. Depois de ver essa trama toda, cheia de coincidências, de reviravoltas, por que o autor nunca menciona Deus pelo nome? Essa ausência parece ser de propósito, sabe? Uma escolha literária muito sofisticada. Talvez seja para mostrar como Deus age nos bastidores da história, através de eventos que parecem normais e das decisões corajosas de pessoas comuns. Coloca um peso na responsabilidade humana. Ou talvez, como diz o conceito de Hester Panin, Deus está escondendo o rosto, presente, mas de um jeito velado, nos convidando a encontrá-lo nas entrelinhas da vida. E talvez a resposta esteja toda contida na pergunta mais famosa do livro, a que Mardoqueu faz para Esther. É um chamado ao propósito, uma sugestão de que até os acontecimentos mais improváveis da nossa vida podem nos colocar exatamente onde a gente precisa estar para fazer a diferença. O livro de Esther, no fim das contas, nos deixa com esse pensamento muito forte. Em um mundo onde a ajuda divina pode não ser óbvia, a história de Esther sugere que a fé mais profunda, às vezes, não se mostra em palavras, mas em coragem. É agir com sabedoria e risco, confiando que existe um propósito maior em jogo, mesmo quando não dá para enxergar isso claramente.